amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, o vídeo de hoje é mais um estúdio vlog nessa quarentena. O assunto de hoje vai ser LPP, que é a lesão por pressão. Então, gente, o que acontece? Essa é, por enquanto, a última parte aqui desse estúdio vlog sobre a parte de feridas, tá? Pra quem já assistiu os outros vídeos, é como se fosse uma continuação. E aí, agora, a gente vai estudar sobre a lesão por pressão. Antes de eu começar aqui, deixe seu like, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse assunto aqui no meu canal. Deixe o like, se inscreva e comente sobre o vídeo. Eu vou assistir os vídeos e vou falando pra vocês, pra eu poder ir gravando a matéria na minha cabeça. Uma matéria que é muito importante e todos os técnicos em enfermagem precisam saber, né? Porque vai levar isso para uma vida toda na nossa profissão. Então, bora lá comigo para mais um estúdio vlog. Então, vamos lá, gente. Aqui já adiantei bastante coisinha aqui. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre lesão por pressão é saber a definição dela. E o próprio nome já diz tudo, né? É a lesão por pressão. Desenvolve-se quando o tecido mole é comprimido entre uma proeminência óssea e uma superfície dura por período de tempo prolongado. Ou seja, o que é a proeminência óssea? São ossos pontiagudos. Quais são esses ossos, gente? Eu vou dar um exemplo aqui. Os ossos da lombar, né, que é aqui o osso sacral, os calcanhares e os isquios, que são os ossos das nádegas, né? Esses são alguns dos ossos pontiagudos aí que tem maior tendência de se ter uma lesão por pressão. Eu vou deixar aí do lado uma imagem do que é a lesão por pressão, quando vai ter ela e quando não se tem ela. Essa primeira imagem é o osso, né? A gente vê o osso aí e os capilares, né, estão direitinho e esses capilares conseguem fazer a circulação do sangue. Então aí, nesse caso, os capilares estão tendo boa circulação, consegue ir para a pele. Então a gente percebe, né, que não estão comprimidos. Então não vai haver a lesão por pressão. Já no caso 2 aí, né, o osso já está pesando contra os capilares, né? Então os capilares não tem como levar sangue até a pele. E aí os vasinhos, né, estão comprimidos, como eu disse, isso causa lesão, pois os capilares não conseguem fazer a circulação do sangue. Nesse caso, vai haver a lesão por pressão. E aí aqui também a gente anotou os termos frequentemente utilizados. Já foi muito usado úlcera de decúbito, escara de decúbito, escaras, úlcera de acamado, úlcera isquêmica e atualmente o termo mais usado é a lesão por pressão. A gente viu também as consequências da lesão por pressão. Quando você tem um paciente que teve a lesão por pressão durante a sua internação, isso vai aumentar o tempo de permanência desse paciente nesse hospital. Então, assim, vai causar mais sofrimento e vai ser uma porta de entrada para uma infecção. E quando essa lesão por pressão se desenvolve, gente, o custo do cuidado com esse paciente aumenta em 50%. Então, assim, a prevenção com a lesão por pressão é a melhor opção. É melhor os profissionais da área da saúde cuidarem direitinho para não ter a lesão por pressão. Então, para a enfermagem também tem os benefícios, né? Diminui o trabalho, tempo. A mudança de decúbito é bem mais rápida do que fazer uma troca de curativo e uma lesão por pressão. Tem que atentar às queixas do paciente em caso de dor, trocar curativo mais vezes. Então, a forma preventiva é sempre a melhor opção, tanto para o paciente quanto para a equipe de enfermagem. O número de lesões por pressão desenvolvidas durante o período de internação são fatores que geram indicadores de qualidade da assistência prestada. É um parâmetro para avaliação de serviços de saúde. Então, onde tem um número, né, de LPP alto, é sinal de que ali os profissionais da área da saúde, os enfermeiros, técnicos, não estão cuidando daqueles pacientes, né? Então, é um parâmetro negativo. Se o lugar tem bastante caso de LPP, é um parâmetro negativo. Então, vamos precisar de melhorar essa assistência e essa parte aí
para que o hospital seja bem visto, né? A LPP, quando classificada como iatrogenia causada por ação ou omissão da equipe de enfermagem, é considerada pela legislação penal como lesão corporal leve. Então, o que é a iatrogenia, gente? É a geração de atos ou pensamentos a partir da prática médica. Então, se o paciente chega no hospital sem uma lesão e vai para casa com tal, se for constatada omissão da equipe de enfermagem, isso leva a uma penalidade. Pode responder por lesão corporal leve. E aí, quem será o culpado é a equipe de enfermagem, tá, gente? Pois é a responsável pelos cuidados da lesão por pressão. Então, não vai ser o nutricionista, vai ser a equipe de enfermagem que era responsável pelos cuidados aí dessa lesão por pressão. Vamos agora falar sobre a patogênese da LPP, né? O desenvolvimento de uma LPP depende da intensidade da pressão, da duração da pressão e da tolerância tecidual. Então, vamos falar um pouco sobre a intensidade. Quanto tempo essa pressão já está ficando ali no local, né? Alguns pacientes, em pouco tempo, às vezes sentados, já desenvolvem uma lesão por pressão. Outros ficam mais tempo, aí vai depender de cada paciente. Então, às vezes, o paciente ficou pouco tempo e já dá aquela lesão. E às vezes o paciente fica muito tempo e não tem nenhuma lesão, né? Então, isso aí vai depender de paciente para paciente. A duração da pressão, né, é um fator importante que precisa ser considerado quando associado à intensidade da pressão. Né? Os danos podem ocorrer com pressão de baixa intensidade durante um longo período de tempo e pressão de intensidade elevada durante um curto período de tempo, né? Ou seja, tempo curto período, LPP elevada. Tempo longo, pressão de baixa intensidade, né? Vai depender da intensidade. Então, tolerância tissular, né, pode ser alterado por dois fatores, né, que são fatores intrínsecos, né, que é a nutrição, envelhecimento, anemia, pressão arterial, edema, estresse, tabagismo, temperatura da pele, infecção, entre outros. Temos também os fatores extrínsecos, que são as fricção. Fricção é o quê? O atrito, e umidade e força de cisalhamento. Então, o paciente que já fez uso exagerado de cigarro, a oxigenação do sangue dele está cheia de CO2, então não favorece. Ele vai ter um probleminha aí com essa lesão por pressão aí. Então, assim, ele vai ter maior tendência de ter a lesão por pressão. A umidade, né, pode estar relacionada a alterações no nível de consciência e outras complicações. Entre essas complicações estão incontinência urinária e anal, transpiração excessiva, drenagem de feridas, a maceração da pele e ruptura da mesma, risco de crescimento de infecção. Essas umidades vai fazer com que essa parte mais mole fique mais comprometida. Lembrando que urina e suor irritam mais a pele, né? Favorece a LPP. A transpiração aumenta a umidade, drenagem da ferida, aumento de temperatura. O paciente com estado febril pode molhar a roupa, favorece a LPP também por conta da umidade. Drenagem da ferida, quando está drenando, a ferida está infeccionada. O exudato está saindo, se não fizer a troca de curativo com frequência, vai causar maceração da pele, a pele vai ficar mole. Tem aqui também a força de cisalhamento, que é a força da gravidade, né, traciona o corpo para baixa resistência do paciente sobre a superfície da cama ou cadeira, né? Então, é aquela fricção do corpo ali na cama. E aí, impede que o corpo desça. A força de fricção é uma força mecânica que ocorre quando a pele desliza sobre uma superfície áspera. As forças da fricção afetam a epiderme e a camada superior da pele. São lesões abrasivas encontradas nos cotovelos e calcâneos. Podem ocorrer em clientes inquietos, condições espasmódicas e naqueles cuja pele é arrastada sobre os lençóis. Evitar arrastar o paciente no lençol, gente. Tem que ser feito esse procedimento direitinho aí quando for precisar fazer qualquer movimento com o paciente, evitar que ele, né, se friccione, tenha a sua pele friccionada ali naquele lençol, porque pode ajudar aquele paciente a ter uma lesão por pressão. Eu vou tentar, gente, deixar uma imagem aqui do lado dos locais, né, onde tem os ossos pontiagudos, onde é
provável que saia ali uma lesão por pressão, onde você mais tem que olhar para não sair uma lesão por pressão aí no paciente. E agora a gente vai falar sobre a classificação das úlceras por pressão, né? O estágio 1, né, gente, a área pode ser hiperemiada, né, ou seja, avermelhada, dolorida, dura ou mole, quente ou fria. O estágio 1 é difícil de detecção em indivíduos de pele negra, pode indicar pessoas em situação de risco. Já o estágio 2 apresenta-se como uma úlcera úmida e brilhante ou superficial e seca, esfacelo ou hematomas, pode apresentar-se como uma bolha, tá? Estágio 3 já é mais na área, né, subcutânea, pega a parte subcutânea aí, né? A profundidade ou estágio 3 da úlcera por pressão varia de acordo com sua localização. O nariz, a orelha, a região occipital e o moléolo não possuem tecido subcutâneo. Nesse caso, o estágio 3 pode ser superficial. Os ossos, tendões ou músculos não são diretamente visíveis ou palpáveis. O estágio 4, né, pode se estender aos músculos e estruturar de apoio como a fáscia, tendões e cápsulas articulares. Então vai ter a exposição de ossos e tendões e visível aí e diretamente palpável. A gente vai falar também um pouco sobre a prevenção das úlceras por pressão, né, que é a avaliação de risco na admissão, ou seja, o paciente acamado, ele tem que ficar mobilizado, e aí quando fala que o paciente vai estar acamado, tem que ficar acamado, é aí que você já vai começar a observar, a cuidar direitinho aí, fazer as mudanças aí de decúbito, para que esse paciente não venha ter uma lesão por pressão. Planejar intervenções na admissão para cada fator de risco, inspeção e documentação da pele na admissão e diariamente nos indivíduos em risco. Ou seja, sempre registrar, né, na hora do banho, trocar a roupa, sempre prestar atenção na pele aí do paciente, onde é favorável ter uma lesão por pressão. A gente tem também o relógio para mudança de decúbito e o tempo máximo aí em cada posição são 2 horas. Então, deu 2 horas, bora trocar o paciente aí de posição para que ele não venha ter uma LPP. Agora eu vou falar aqui sobre os cuidados gerais com a pele da pessoa em risco para LPP. Vamos ter a inspeção diária da pele para indivíduos de alto risco, vamos analisar direitinho, sempre tá vigiando aquele paciente ali, olhando a pele dele. A limpeza da pele com água e sabão neutro, né, para evitar o ressecamento. Por isso tem que ser um sabão neutro. Evitar o ressecamento. Não utilizar creme hidratante com álcool, porque o álcool resseca a pele. Não massagear, né, onde está avermelhado, porque isso aí vai ajudar a ter a lesão. A alimentação adequada e aí também a comunicação, né, na transferência do paciente. Se o paciente está saindo de um certo hospital com lesão por pressão, a equipe de enfermagem, todos que são responsáveis pelos cuidados, tem que avisar, tem que comunicar ao outro hospital que esse paciente está com lesão por pressão, senão lembrando dá problema. E a gente vai entrar também com a redução da pressão, né? A reabilitação, né, para promover a mobilidade, ou seja, a gente vai colocar esse paciente de um jeito em que vai ajudar a ter uma boa circulação, o sangue dele vai conseguir circular direitinho. Planejar a mudança de decúbito, né, individual, 2 horas no leito, 15 minutos na cadeira, alívio para calcânio, né, posicionar adequadamente, usar dispositivos para alívio de pressão, né, leito ou cadeira. Entrar com a redução da fricção e cisalhamento, cabeceira elevada, menos que 30 graus, deixa o calcânio flutuar sobre o leito, não deixa a pele friccionar nos lençóis, né, então não puxe o paciente, você não pode ficar arrastando o paciente ali no lençol, que isso vai propiciar aí uma lesão por pressão. Utilizar a travessão para movimentar o paciente, ou seja, coloca um lençol, né, para movimentar ali o paciente, um lençol atravessado. Colchão caixa de ovo, vou deixar aí a imagem para vocês verem, inflável, né? Possui módulos de ar que distribuem o peso sobre a cama com ventilação, proporciona um apoio uniforme, durável, não deforma, higiênico, lavável e possui travesseiro inflável. Então, para proteger a pele da umidade é necessário, né, limpar a pele sempre que estiver com sujidade, usar protetores de pele ou cremes do tipo barreira, né, e utilizar fraldas ou outro absorvente, manter a cama sempre limpa, seca e os lençóis bem esticadinhos, retirar roupas úmidas, não precisa deixar
a fralda, por exemplo, do paciente encher para limpar não, gente, entendeu? Você já tem que ter uma noção, não precisa deixar a fralda tá transbordando de fezes ou urina para poder limpar o paciente, né? O vídeo de hoje, então, foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comente sobre o vídeo. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!